Paz do Senhor a todos que escutam o nosso canal, que Deus possa abençoar poderosamente sua vida nessa manhã de domingo, que Deus abençoe seu domingo e toda a sua família. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, registra que Jesus expulsou um demônio ou uma legião de demônio de um homem que morava nos territórios de Gadara. Marcos, capítulo 5, registra esse episódio do ministério do Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo, versículo de número 1. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E, saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e detalhe, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Versículo de número 5 diz assim: E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Versículo de número 9. E perguntando-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. O versículo de número 11 diz assim: E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Glória a Deus. Eu queria deixar essa palavra nesse domingo para todos aqueles que estão sempre acompanhando e nos escutando em nosso canal. Segundo o texto bíblico nos informa, nós vamos conseguir perceber o quanto era horrível, tenebroso e assombrador a história deste homem ou desse indivíduo que morava nos territórios de Gadara. Ele não era um homem que vivia em sã juízo, ele não era um homem que estava sempre consciente, devido à nossa pouca experiência nessa área do campo espiritual, uma pessoa que vive endemoniada. Ele é uma pessoa que está possuída por uma entidade maligna, e essa entidade, ela domina sua mente, fazendo assim a pessoa não controlar suas ações, as direções, o que faz, o que diz, o que come, o que ouve e outras coisas mais. Então, observe o quanto era difícil e o quanto era ruim a vida desse homem que vivia constantemente endemoniado. O texto é claro em dizer que ele caminhava sobre os montes e também ele caminhava também pelos sepulcros, e eles gostavam de levá-lo, à região dos cemitérios, onde havia pessoas mortas. Não sei totalmente, o texto não é claro em dizer o que ele fazia, se ele só gostava de dormir pelos cemitérios e andar por eles,
né, altas horas da noite, mas aí a gente vai ver que havia um descontrole dentro do emocional daquele homem, porque a entidade o dominava e fazia assim levá-lo, fazendo assim também cortar o seu corpo. Observe que a intenção do maligno e dos demônios é destruir o corpo da pessoa que está com aquelas entidades. A gente vai observar que não era só uma entidade, mas havia muitas entidades naquele homem. Então, por isso que ele diz assim, legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, havia muitos demônios naquele homem que o fazia e o aprisionava e o levava a viver uma vida cativa, distante de pessoas de sã juízo, de uma comunidade que havia toda ali em Gadara. E aquele homem se tornou o terror daquela cidade. Ele se tornou a pessoa que causava pavor nas outras pessoas. As pessoas não passavam pelo lugar onde ele estava, ou se fossem aquele lugar, sempre iriam com uma multidão ou com uma numerosidade de pessoas que pudessem, né, estar perto dele ali, para que eles tentassem controlar aquela coisa. Observe que algumas vezes eles tentaram prendê-lo, controlá-lo, fazer alguma coisa por ele. Porém, todo o esforço feito pelaquela comunidade de Gadara foi em vão. Eles colocaram cadeias nele, ele quebrava, ele era preso por grilhões, e isso também não o maniatava, não deixava preso, amarrado, imóvel, sem poder ter alguma reação. Observe que a entidade maligna que estava nele dava a ele uma tipo de super força que o fazia quebrar todo e qualquer prisão que alguém o tentasse prender. Todas as tentativas foram frustradas, até o momento em que Jesus ele resolve passar de uma margem do mar da Galileia para outra margem, onde se encontrava a aldeia dos Gadarenos. Na cidade de Gadara, quando Jesus ele desce do barco, os demônios que conhecem a autoridade do mestre, eles vêm até Jesus e se prostam, se curvam. Eles sabiam que estava chegando alguém maior, mais poderoso e com autoridade de finalizar de uma vez total aquela prisão daquele indivíduo. Quando os demônios reconhecem a autoridade de Jesus e eles se prostam e eles rogam a Jesus que não os incomodasse, eu entendo que a autoridade de Jesus ela é muito mais poderosa do que a autoridade das trevas. A luz é mais poderosa e mais forte do que qualquer treva existente no ser humano, seja ele qual for, tanto homem, jovem, criança ou mulher. Então eu entendo que a autoridade de Jesus ela é sobre tudo e sobre todos.